Em 1992, a Europa vivia transformações profundas. A Guerra Fria tinha acabado, o Muro de Berlim já era passado e o futebol refletia esse novo cenário político e social. A seleção, que até pouco tempo representava apenas o lado ocidental, agora unia todo um país em campo. E com essa responsabilidade, chegava como a atual campeã do mundo e favorita ao título europeu. Mas o que parecia ser apenas o prolongamento da era de conquistas acabou se transformando na história de uma equipe que, surpreendentemente, bateu na trave. Hoje vamos falar da Alemanha na Eurocopa de 1992. Salve, salve, sejam muito bem-vindos ao Futebol Social Clube. Aqui este esporte é mais do que um jogo, é memória, cultura e emoção coletiva. Cada vídeo é uma viagem pela história, pelas camisas e pelos momentos que marcaram gerações. A gente fala de clubes, seleções, uniformes, ídolos e contextos sociais, sempre mostrando como o futebol é um espelho daquilo que vivemos fora do campo. Eu sou André Carvalho, seu guia nessa jornada apaixonante pelo lado humano e histórico do esporte bretão, através da minha coleção particular de camisas. Então, se você curte esse olhar diferente sobre o futebol, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. A camisa titular da Alemanha em 1992 é predominantemente branca e fiel à tradição germânica. Possui também novos elementos que a torna muito marcante. O manto possui faixas diagonais em preto, vermelho e amarelo, as cores da bandeira nacional, formando um padrão dinâmico que se estendia por todas as mangas. Esses traços davam movimento e identidade à peça, simbolizando a transição entre o passado da Alemanha Ocidental e o novo tempo da Alemanha unificada. As faixas coloridas nos ombros acrescentavam dinâmica e energia. Quando os jogadores corriam, as cores pareciam se mover junto com eles, criando uma imagem viva e fluida. O colarinho em formato V trazia acabamento em preto com sutis detalhes internos em vermelho e dourado, reforçando o equilíbrio entre sobriedade e modernidade. O escudo da Federação Alemã, bordado sobre o peito no lado esquerdo, se destacava contra o branco do tecido, transmitindo tradição e autoridade. O material possui uma textura discreta, com listras verticais finas que apareciam sob a luz, conferindo profundidade visual ao conjunto. Essa combinação entre simplicidade e sofisticação tornava o uniforme marcante sem precisar de excessos. A boa notícia é que você também pode ter uma camisa igualzinho a essa. E o melhor, com um desconto especial do nosso parceiro da KS Esporte. E para garantir esse benefício, clique no link da descrição do vídeo ou aponte sua câmera no QR Code que já está sendo exibido na tela. A Eurocopa de 1992 foi a primeira grande competição em que a Alemanha disputou unificada depois da queda do Muro de Berlim e da fusão entre a Alemanha Ocidental e Oriental. O time chegava como campeão mundial, já que havia vencido a Copa do Mundo de 90 na Itália e, portanto, era um dos grandes favoritos ao título europeu. A seleção era comandada por Bert Voss, que havia sido assistente de Beckenbauer no título mundial de 2 anos antes e assumiu a seleção para essa edição da Euro. O elenco ainda contava com nomes consagrados como Andreas Brehme, autor do gol do título mundial 2 anos antes, Rudi Völler, um dos artilheiros desta era da Alemanha, Thomas Hassler, o cérebro criativo do meio-campo, Riedel, que se destacou como goleador do torneio. O goleiro era Ilgner, um dos melhores da época. A base era praticamente a mesma campeã mundial em 1990, mas já demonstrava sinais de desgaste e de uma renovação necessária. A Alemanha caiu no grupo B da primeira fase, ao lado de Escócia, Holanda e da então Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, que substituía a União Soviética após a sua dissolução. Na estreia, empatou em 1-1 com a própria CEI. No segundo jogo, venceu a Escócia por 2-0 e fechou essa fase de grupos com a derrota por 3-1. E mesmo assim, com 4 pontos, garantiu a vaga na semifinal. Nessa etapa, a adversária foi a anfitriã Suécia. Diante de um estádio lotado, a Alemanha venceu por 3-2 em um duelo eletrizante com gols de Riedel e Hassler. A vitória levou o time à grande final, confirmando o favoritismo esperado. Na decisão, a rival foi a Dinamarca, a seleção que sequer havia se classificado originalmente, entrou na última hora no lugar da Iugoslávia, suspensa por conta da Guerra dos Balcãs. Contra todas as expectativas, os dinamarqueses venceram por 2-0 e conquistaram o título em uma das maiores zebras da história do futebol. A trajetória germânica na Euro 1992 ficou assim: 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 7 gols e sofreu outros 8. O artilheiro alemão na competição foi Riedel, com 3 gols. O grande destaque individual foi Hassler, meio-campista habilidoso que comandou o time na criação de jogadas. A Alemanha não conseguiu conquistar a Euro de 1992, mas deixou marcada uma trajetória intensa e um uniforme que se tornou um clássico eterno do futebol. A derrota para a Dinamarca na final simbolizou que neste esporte nada é garantido, nem mesmo para os favoritos. É porque no final das contas, o que essa história nos lembra é que futebol é muito, mas muito mais do que um jogo. E se você curtiu esse jogo, não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu like,
compartilhar este vídeo com seus amigos que também gostam do futebol europeu e do futebol de forma geral. Também deixe nos comentários qual a camisa mais icônica da Alemanha em sua história. Isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho e trazer cada vez mais histórias tão interessantes quanto esta. Te espero para uma próxima resenha do futebol europeu, futebol latino-americano, futebol mundial, que seja tão bacana quanto esta contada agora. Um abraço. Até mais.